Você já sonhou em mudar de vida com um novo trabalho e acabou entrando em um pesadelo? Imagine ser contratada para um emprego simples em um país distante, acreditando que finalmente teria uma chance de recomeçar. Mas, ao chegar, descobrir que seus passos, olhares e até respirações agora pertencem ao homem mais poderoso do deserto, um sheik temido por todos e obcecado por você. Ela queria apenas trabalhar, mas tornou-se a sua prisioneira. Comente agora. Você fugiria ou tentaria conquistar sua liberdade de outra forma? Curta se acredita que ninguém deveria ter o direito de controlar outra pessoa. Inscreva-se para viver histórias cheias de emoção, perigo e amor. O papel amarelado tremeu entre os dedos de Camila enquanto o vento gelado de março cortava sua pele através da blusa fina. O cheiro de umidade e mofo do apartamento minúsculo se misturava com o aroma doce do café requentado que esfriava na mesa de plástico. 25 anos, formada em letras, fluente em árabe, e ali estava ela, segurando uma oportunidade que parecia boa demais para ser real. Vaga para intérprete em Emirados Árabes Unidos, salário $15.000 mensais. Moradia, alimentação e transporte inclusos. Suas mãos suaram ao ler novamente. $15.000. Em um mês, ganharia o que levaria 2 anos para juntar ali no Brasil. A mãe precisava da cirurgia do coração. O irmão mais novo das mensalidades da faculdade e o aluguel atrasado martelava em sua consciência como uma dor de dente constante. O telefone vibrou. Número desconhecido. Alô? Camila Santos? A voz masculina soava formal, com sotaque carregado. Meu nome é Ibrahim Al-Mansouri, representante da Mansouri International. Recebemos seu currículo para a posição de intérprete. O coração disparou. Sim, sou eu. Suas qualificações impressionaram nosso cliente. Seria possível uma videochamada hoje às 19 horas? Ela olhou para o reflexo embaçado na tela do celular rachado. Os cabelos castanhos precisavam de um retoque. Os olhos verdes tinham olheiras profundas de tanto trabalhar como garçom nos fins de semana. Claro, estarei disponível. Perfeito! O link chegará por e-mail em instantes. E, senhorita Santos, vista algo formal. Nosso cliente valoriza a apresentação. A linha ficou muda. Camila correu até o guarda-roupa apertado. Entre as poucas peças que possuía, encontrou o blazer preto que usara na formatura, o único que não estava desbotado ou com fios puxados. 19 horas em ponto. A tela do notebook emprestado da vizinha mostrou um homem de meia-idade, cabelos grisalhos penteados para trás, terno impecável. Senhorita Santos, prazer conhecê-la. Ibrahim sorriu, mas seus olhos permaneceram calculistas. Nosso cliente precisa de alguém discreta, eficiente e que compreenda a importância da confidencialidade. Posso garantir total profissionalismo, Sr. Al-Mansouri. Excelente. O trabalho envolve traduções de documentos comerciais e acompanhamento em reuniões. Nada muito complexo para alguém com sua formação. Ele deslizou alguns papéis na mesa. O contrato está em árabe e inglês. Imagino que não terá dificuldades. A tela mostrou páginas e páginas de texto. Camila franziu a testa, tentando processar tudo rapidamente. Posso ter um tempo para analisar? Claro, 48 horas, mas devo alertá-la. Temos outras candidatas igualmente qualificadas. Nosso cliente é exigente. Entendo. Uma última coisa. Ibrahim se inclinou para a frente. O trabalho exige dedicação exclusiva. Durante o período contratual, não será possível manter outras atividades profissionais ou sair do país sem autorização prévia. Algo gelou no estômago de Camila, mas a imagem dos $15.000 queimou mais forte. Por quanto tempo? 6 meses iniciais, com possibilidade de renovação.
6 meses longe da família, mas com dinheiro suficiente para resolver todos os problemas de uma vez. A mãe poderia fazer a cirurgia particular. O irmão não precisaria trancar a faculdade. Eles teriam dignidade novamente. Envio minha resposta amanhã. Aguardaremos ansiosamente. A chamada encerrou. Camila ficou encarando a tela escura, o próprio reflexo distorcido devolvendo o olhar. Imprimiu o contrato na lan house da esquina, cada página custando R$ 2 que mal tinha. De volta ao apartamento, espalhou os papéis na mesa pequena. O idioma árabe dançava familiar em sua mente. 2 especializações não tinham sido em vão. Mas conforme lia, certas cláusulas pareciam estranhas. A contratada se compromete a residir exclusivamente nas acomodações fornecidas pelo contratante. É vedado à contratada manter contato com indivíduos não aprovados previamente pelo contratante. A contratada não poderá portar dispositivos de comunicação pessoais durante o expediente. Camila releu 3 vezes. Que tipo de trabalho de tradução exigia tanto controle? O celular tocou. Mãe. Filha, como foi a entrevista? Bem, mãe, ainda estou analisando. O médico disse que não posso esperar muito mais. O coração... A voz embargada cortou como vidro. Eu sei. Vai dar tudo certo. Você sempre foi minha guerreira. Desde pequena, assumindo responsabilidades que não deveria. Após desligar, Camila voltou ao contrato. Cada linha parecia mais restritiva, mas os $15.000 brilhavam como um farol na tempestade financeira. Na manhã seguinte, ligou para Ibrahim. Aceito. Magnífico. Nosso cliente ficará satisfeito. O voo está marcado para quinta-feira. Alguém buscará você no aeroporto de Abu Dhabi. Como reconhecerei a pessoa? Não se preocupe, ela a reconhecerá. Quinta-feira chegou como um borrão. A mãe chorou no aeroporto. O irmão prometeu cuidar de tudo. Camila embarcou com uma mala pequena e um nó na garganta. Durante as 14 horas de voo, releu o contrato mais uma vez. As cláusulas restritivas continuavam incomodando, mas já tinha assinado. Já tinha recebido o primeiro pagamento. Não havia volta. O avião pousou em Abu Dhabi sob um sol escaldante. O aeroporto reluzente contrastava com tudo que conhecia. Ao sair da área de desembarque, uma mulher de véu discreto segurava uma placa com seu nome. Senhorita Santos, sou Amira. Vim buscá-la. Prazer. Camila estendeu a mão, mas Amira apenas acenou com a cabeça. O carro está esperando. Uma limusine preta com vidros escuros aguardava na saída. Camila nunca tinha visto tamanha ostentação de perto. O interior cheirava a couro legítimo e perfume caro. Para onde vamos? Para sua nova casa. Amira manteve os olhos para frente. O sheik está ansioso para conhecê-la. Sheik? O estômago gelou. Pensei que trabalharia para uma empresa. A Mansouri International pertence ao Sheik Zayed Al Rashid. Não foi informada? O mundo pareceu girar. Sheik. Realeza. Não era apenas um trabalho de tradução em escritório. A limusina atravessou estradas cercadas de areia dourada, até chegarem a portões monumentais, decorados com ouro. Guardas armados verificaram documentos antes de permitir a entrada. Do outro lado, um palácio se erguia como algo saído de contos árabes. Torres elegantes, jardins suspensos, fontes cristalinas. Camila engoliu seco. Eu só queria um emprego, sussurrou para si mesma, vendo os portões se fecharem atrás dela. Perdão? Amira perguntou. Nada. Só admirando a beleza do lugar. Mas no fundo, uma voz sussurrava que talvez tivesse vendido sua liberdade sem perceber. E agora, cercada por muros altos e guardas armados, começou a entender que nem todos os contratos são sobre trabalho. Alguns são sobre posse. O mármore gelado sob os pés descalços de Camila ecoava a cada passo como um lembrete de sua pequenez naquele universo de luxo.
Amira a conduzia por corredores intermináveis, onde tapetes persas centenários abafavam parcialmente o som. E lustres de cristal projetavam arcos-íris nas paredes ornamentadas com caligrafia árabe dourada. Suas acomodações ficam nesta ala. Amira parou diante de uma porta entalhada em madeira escura. O sheik pediu que descanse hoje. Amanhã, às 7 da manhã, começará suas funções. A porta se abriu, revelando uma suíte maior que todo o apartamento que dividia com a família. Cama com dossel, varanda com vista para jardins que pareciam oásis, banheiro de mármore com banheira esculpida. O ar-condicionado sussurrava silencioso, trazendo um alívio bem-vindo ao calor que grudava na pele. As roupas estão no closet. Escolha algo apropriado para amanhã. Amira depositou um cartão magnético na mesa de cabeceira. Este é seu acesso. Não funciona em todas as áreas do palácio. Quais áreas posso visitar? Apenas esta ala residencial, a biblioteca e o jardim leste. Por agora. Por agora. As palavras ficaram suspensas no ar como uma promessa velada de que mais restrições viriam. Assim que Amira saiu, Camila correu até a varanda. O sol se punha tingindo o deserto de laranja e rosa, mas o que chamou sua atenção foram os muros altos circundando toda a propriedade. Guardas patrulhavam perímetros, suas silhuetas recortadas contra o céu em chamas, uma prisão dourada. Entrou no closet e quase perdeu o fôlego. Dezenas de vestidos, saias, blusas, todas em seu tamanho exato, tecidos que nunca tocara, seda pura, cachemire, linho egípcio. As etiquetas mostravam valores que custariam meses de seu salário anterior. Como sabiam seu tamanho? Quando tinham preparado tudo aquilo? Escolheu um conjunto discreto, saia midi azul marinho e blusa branca de seda, e tentou não pensar nas implicações. Caiu na cama luxuosa, mas o sono não veio. Cada som do palácio a sobressaltava. Passos distantes, murmúrios em árabe, o farfalhar de cortinas na brisa noturna. Às 6:30 da manhã seguinte, uma batida suave na porta a acordou. Senhorita Santos? Sou Laila, sua assistente pessoal. E uma jovem mulher entrou carregando uma bandeja de prata. O café da manhã. O aroma de cardamomo e rosa se espalhou pelo ambiente. Laila depositou a bandeja na mesa. Pães sírios ainda mornos, geleias cristalizadas, chá de menta que fumegava em um bule ornamentado, frutas cortadas em formatos artísticos. É necessário comer bem. O sheik detesta quando as pessoas chegam fracas às reuniões. Que tipo de reunião? Hoje é apenas uma apresentação. Ele quer conhecê-la. Conhecê-la. O jeito como Laila pronunciou soou diferente de uma simples entrevista profissional. Às 7 em ponto, Amira retornou. Está pronta? Camila assentiu, embora as borboletas no estômago sugerissem o contrário. Seguiu Amira por novos corredores, estes ainda mais opulentos. Estátuas de mármore observavam dos nichos e o cheiro de incenso árabe impregnava cada respiração. Pararam diante de portas duplas folheadas a ouro. Algumas regras. Amira se virou, o rosto sério. Não fale até ser questionada. Mantenha os olhos baixos inicialmente. Não toque em nada sem permissão. E lembre-se, ele é Sua Alteza Real, Sheikh Zayed Al-Rashid. Trate-o com o respeito devido. As portas se abriram. O salão principal era uma catedral de luxo e poder. Colunas de mármore negro sustentavam um teto com afrescos que contavam histórias de conquistas árabes. Fontes internas criavam uma sinfonia de água corrente, e o perfume de jasmim misturava-se com algo mais masculino e intenso. No centro, um homem. Camila ergueu os olhos e sentiu o ar escapar dos pulmões. Sheikh Zayed Al-Rashid não era apenas poderoso, era magnetismo puro transformado em ser humano.
Alto, ombros largos que preenchiam perfeitamente o tobe branco tradicional, ele se movia com a elegância predatória de um felino no território próprio. A pele bronzeada contrastava com os olhos escuros que pareciam ler almas, e a barba aparada emoldurava uma boca que prometia tanto crueldade quanto paixão. Devia ter 40 anos, mas cada linha em seu rosto falava de experiência, comando, decisões que mudaram destinos. Senhorita Santos! A voz grave ecoou pelo salão, carregando um sotaque que transformava seu nome em música. Bem-vinda ao meu lar. Ela tentou falar, mas apenas um murmúrio saiu. Chegue mais perto. Não mordo, a menos que seja solicitado. O sorriso que acompanhou a frase foi devastador e perigoso ao mesmo tempo. Camila caminhou, cada passo ressoando no mármore. Ele não desviou os olhos nem por um segundo, estudando-a como um colecionador avaliando uma peça rara. Ibrahim me disse que é fluente em árabe. Impressionante para uma brasileira. Sempre me interessei por culturas diferentes, Alteza. Zayed. Quando estivermos sozinhos, prefiro Zayed. Sozinhos. A palavra carregou um peso que ela não soube interpretar. Ele caminhou ao redor dela, não de forma desrespeitosa, mas com a curiosidade de quem examina algo que desperta interesse genuíno. Seus trabalhos anteriores eram limitados. Garçom, recepcionista. Por que escolheu vir para tão longe? Minha família precisa de ajuda financeira. Ah, a lealdade familiar. Uma virtude que admiro. Parou à sua frente, tão próximo que ela sentiu o calor emanando de seu corpo. E está disposta a qualquer sacrifício por eles? Dentro dos limites profissionais, sim. Ele riu. Um som grave que reverberou pelo peito másculo. Profissionais. Que palavra formal. Caminhou até uma mesa lateral onde papéis aguardavam. Suas primeiras tarefas são simples: traduzir estes contratos comerciais, preparar resumos em português para minha análise. Fez uma pausa, os olhos fixos nela. Mas confesso, Camila, posso chamá-la assim, que não foi apenas sua competência linguística que chamou minha atenção. O coração disparou. Não compreendo. Compreende sim. Ele se aproximou novamente, agora tão perto que ela sentiu o aroma de âmbar e sândalo de seu perfume. Uma mulher que sacrifica a própria liberdade pela família demonstra um caráter intrigante. Alteza, eu vim apenas para trabalhar. Apenas? O sorriso se alargou, revelando dentes perfeitos. Camila, você tem 25 anos, é formada, inteligente e aceitou um contrato em um país distante onde não conhece ninguém. Isso não é apenas nada. As palavras dele a desarmaram. Tinha razão. Devo admitir, continuou, que esperava alguém mais experiente, mais calejada pelo mundo. Mas você estendeu a mão, os dedos parando a milímetros de seu rosto. Você tem algo que não vejo há muito tempo. O quê? Autenticidade. O momento se estendeu, carregado de uma tensão que Camila não sabia nomear. Então ele recuou, o encanto quebrado como vidro. A Mira a acompanhará de volta à biblioteca. Quero os primeiros relatórios até amanhã. Sim, Alteza. Zayed, corrigiu, a voz mais baixa. E Camila? Sim? Os olhos escuros aprenderam como âmbar líquido. A partir de hoje, você trabalhará apenas para mim. A frase ecoou no salão enquanto ela saía, mas não pareceu uma simples definição de função. Pareceu uma declaração de propriedade. E pela primeira vez, desde que pisara naquele país, Camila questionou se havia assinado um contrato de trabalho ou uma sentença dourada. 2 semanas se passaram desde o primeiro encontro, e Camila começou a notar os detalhes que não percebera inicialmente.
Detalhes que gelavam seu sangue mesmo sob o sol escaldante do deserto. A biblioteca onde trabalhava era deslumbrante. Estantes de mogno que tocavam o teto alto, livros encadernados em couro legítimo, uma escrivaninha de ébano onde traduzia contratos que falavam de milhões de dólares como ela falava de centavos. Mas as janelas, percebeu, tinham grades delicadas disfarçadas na ornamentação, grades que não se via da primeira olhada, mas que estavam definitivamente ali. Laila, chamou a assistente que trazia o chá da tarde. Preciso ir ao centro da cidade. Há algumas coisas pessoais que gostaria de comprar. A jovem mulher quase derrubou a bandeja de prata. Oh, senhorita Santos, isso não é possível sem autorização prévia. Autorização? Para sair? Sim, é necessário solicitar ao sheik ou ao chefe de segurança, com 48 horas de antecedência. Camila sentiu uma pontada fria na nuca. Mesmo para coisas básicas, produtos de higiene pessoal? Tudo pode ser providenciado aqui. Basta fazer uma lista e será entregue ainda hoje. Entregue, como se fosse uma inválida incapaz de fazer as próprias escolhas. E se eu quiser apenas caminhar, conhecer a cidade? Laila desviou o olhar, mexendo nervosa nas contas do rosário que carregava. Senhorita, o sheik é muito protetor com as pessoas sob sua responsabilidade. O mundo exterior pode ser perigoso. Protetor. A palavra soou como uma algema de veludo. Naquela noite, Camila decidiu testar os limites. Esperou até meia-noite, quando os corredores se enchiam de sombras dançantes projetadas pelos lustres em chamas. Deslizou pela porta usando o cartão magnético e caminhou silenciosamente até a entrada principal. O cartão piscou vermelho. Acesso negado. Tentou uma porta lateral que levava aos jardins externos. Vermelho novamente. O coração começou a bater descompassado. Correu até a entrada de serviço que havia notado durante suas caminhadas matinais. Vermelho. Sempre vermelho. Posso ajudá-la em algo? A voz a fez girar como um peão. Um guarda alto, vestido de preto, observava-a com olhos que não demonstravam nenhuma emoção. Eu estava apenas explorando. Às 2 da madrugada, não conseguia dormir. Compreendo. Ele se aproximou, não de forma ameaçadora, mas firme. Talvez fosse melhor retornar aos seus aposentos. O sheik não gosta quando há movimentação desnecessária nos corredores durante a madrugada. Não era um pedido. Camila voltou para o quarto, mas o sono não veio. Ficou sentada na poltrona de veludo bordô, encarando os jardins iluminados através das grades delicadas, processando uma verdade que seu cérebro se recusava a aceitar completamente. Não estava ali como funcionária. Estava ali como prisioneira. Na manhã seguinte, decidiu ser mais direta. Durante a sessão de trabalho, quando Zayed apareceu para revisar suas traduções, algo que fazia pessoalmente todos os dias, observando-a trabalhar com uma intensidade que a fazia suar frio, ela reuniu coragem. Zayed gostaria de solicitar uma saída. Ele ergueu os olhos do documento, as sobrancelhas escuras se arqueando em curiosidade genuína. Uma saída? Para conhecer a cidade, fazer algumas compras pessoais. O silêncio se estendeu como uma corda esticada ao limite. Zayed depositou os papéis na mesa, recostou-se na cadeira de couro e a estudou como um predador analisa a presa. Por quê? Porque tenho o direito de ir e vir. Direito? Ele sorriu, mas não havia calor algum na expressão. Camila, você está em um país onde os direitos são definidos de forma diferente da sua pátria. Mas no contrato não dizia que seria prisioneira. A palavra escapou antes que pudesse controlá-la. O ar na biblioteca pareceu esfriar 10 graus. Zayed se levantou devagar, caminhou até ela e parou tão próximo que ela sentiu o calor de sua respiração na testa. Prisioneira?
A voz saiu perigosamente baixa. Você tem uma suíte luxuosa, comida refinada, roupas caras, proteção total. Está sendo muito bem remunerada. Em que aspecto isso se assemelha a uma prisão? No aspecto em que não posso sair. Não pode, ele confirmou, sem qualquer tentativa de negar. E sabe por quê? Camila engoliu seco, mas manteve o olhar firme. Porque aqui você está segura. Lá fora, uma jovem mulher estrangeira, sozinha, bonita. Ele fez uma pausa, os dedos longos roçando de leve no braço da poltrona onde ela se sentava. Lá fora, você seria vulnerável a homens que não têm meu refinamento. Mas se é apenas proteção, por que meu cartão não funciona nas saídas? Porque proteção verdadeira às vezes requer medidas que parecem restritivas para quem não compreende os perigos envolvidos. A lógica dele era circular, viciosa e perfeitamente construída para soar razoável. E se eu quiser ir embora, voltar para o Brasil? O maxilar dele se enrijeceu quase imperceptivelmente. Seu contrato estipula 6 meses. Faltam 4 meses e 2 semanas. Contratos podem ser rescindidos. Não os meus. A frieza na voz a fez estremecer. Pela primeira vez, viu por trás da máscara de charme e cavalheirismo. Havia aço puro ali. Vontade implacável acostumada a dobrar realidades conforme seus desejos. Zayed, o que você realmente quer, Camila? Ele se inclinou, os olhos escuros queimando nos dela. Quer sair para comprar batons? Eu posso importar qualquer cosmético que desejar. Quer passear? Tenho jardins de 20 hectares. Quer cultura? Esta biblioteca tem mais livros raros que a maioria dos museus. Quero liberdade. Liberdade, ele repetiu como se saboreasse a palavra. Liberdade para quê? Para voltar ao seu apartamento apertado, servir mesas em restaurantes, se preocupar com contas? Para ser apenas mais uma pessoa anônima numa multidão de pessoas anônimas? Sim, porque era minha vida. Era uma vida pequena. A crueldade casual da afirmação a atingiu como um tapa. Pequena, mas minha. E agora, você faz parte de algo grandioso, algo importante. Ele gesticulou para os contratos sobre a mesa. Estes documentos que traduz movimentam economias. Suas palavras influenciam decisões que afetam milhares de pessoas. Sob prisão domiciliar. Sob minha proteção, corrigiu firmemente. E minha proteção é mais valiosa que qualquer liberdade que o mundo exterior possa oferecer. Camila se levantou, as pernas trêmulas, mas a dignidade intacta. Não havia correntes no contrato que assinei. Não, ele concordou, também se levantando. Mas havia cláusulas que você escolheu não questionar quando $15.000 brilharam em seus olhos. A verdade doeu mais que qualquer mentira. Então sou prisioneira. Você é... Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Você é alguém muito importante para mim. E pessoas importantes merecem proteção especial. Importante como funcionária, o sorriso que brotou em seus lábios foi lento, predatório, cheio de promessas não ditas. Ainda acredita que a trouxe aqui apenas pelas suas habilidades de tradução? O sangue gelou nas veias dela. Por que então? Zayed caminhou até a janela, observando os jardins banhados de sol, as mãos cruzadas nas costas. Porque desde que vi sua foto, desde que ouvi sua voz naquela primeira chamada, soube que você seria minha. Minha. Não funcionária. Não tradutora. Minha. Não havia correntes, sussurrou ela mais para si mesma. Não, ele concordou, virando-se para encará-la. Mas você estava presa. E pela primeira vez desde que chegara àquele palácio dourado, Camila compreendeu que as grades mais eficazes são aquelas que não se vê até ser tarde demais para escapar. O palácio pulsava com vida naquela noite de sábado.
Luzes douradas cintilavam em cada corredor. O aroma de especiarias exóticas se misturava com perfumes caros e a música tradicional árabe ecoava pelos salões como um chamado ancestral. Era a festa anual em honra aos parceiros comerciais de Zayed e pela primeira vez em 3 semanas, Camila havia sido convidada a sair de seus aposentos. "O sheik quer que você participe", Amira havia dito, depositando um vestido deslumbrante sobre a cama. "Você representará a face internacional de seus negócios." Face internacional, como se fosse uma boneca de porcelana para exibição. O vestido era uma obra de arte. Seda azul safira que fluía como água líquida, bordados dourados que traçavam padrões hipnóticos, decote elegante, mas respeitoso. Quando Camila o vestiu, mal reconheceu a própria imagem no espelho. A mulher que a encarava de volta parecia pertencer àquele mundo de luxo e poder. Mas por baixo da seda, cara, seu coração batia como o de um pássaro enjaulado. A festa acontecia no salão principal, transformado em algo saído de 1001 noites. Tecidos translúcidos pendiam do teto, criando nichos íntimos. Velas flutuavam em piscinas rasas esculpidas no mármore e mesas baixas, cercadas de almofadas de veludo, ofereciam iguarias que ela nem sabia nomear. Homens poderosos circulavam em grupos, trajando desde ternos ocidentais até trajes tradicionais árabes. Mulheres deslizavam elegantes, algumas com véus discretos, outras exibindo joias que valia mais que casas inteiras. O poder emanava de cada conversa, de cada gesto, de cada olhar calculista. E no centro de tudo, comandando a atenção como um ímã irresistível, estava Zayed. Ele trajava um tobe preto bordado com fios de prata, a kefiyeh branca realçando os traços aristocráticos. Cumprimentava convidados com a elegância de quem nasceu para liderar, mas seus olhos procuravam constantemente por ela através da multidão. "Senhorita Santos", um homem se aproximou, sotaque britânico refinado. "Richard Pemberton, embaixador do Reino Unido. Ouvi dizer que é a nova consultora do sheik." Consultora. O eufemismo a irritou. "Tradutora", corrigiu, estendendo a mão. "Ah, claro." O sorriso dele carregou uma ironia que ela não soube interpretar. "Deve ser fascinante trabalhar tão proximamente com Sua Alteza." Antes que pudesse responder, uma presença familiar se materializou ao seu lado. Pemberton. A voz de Zayed cortou o ar como uma lâmina afiada. "Vejo que conheceu minha convidada especial." Convidada especial. As palavras soaram possessivas demais para serem casuais. "Certamente, Alteza, uma jovem encantadora." "Sim", Zayed concordou, mas havia aço em sua voz. "E muito valiosa para mim." O embaixador captou o tom e se afastou com desculpas educadas. Zayed se voltou para Camila, oferecendo o braço. "Venha, quero apresentá-la às pessoas certas." As próximas 2 horas se passaram em um borrão de apresentações estratégicas. Minha tradutora pessoal, uma jovem de talento excepcional, alguém em quem confio completamente. Cada frase soava inocente, mas carregava subtextos que faziam os interlocutores olharem para ela com curiosidade renovada. Camila sorria, cumprimentava, conversava sobre tradução e línguas, mas sentia-se como uma boneca sendo exibida em vitrines. Pior, sentia os olhares especulativos, as conversas que cessavam quando passava, os sorrisos que escondiam julgamentos. Eles sabiam, todos sabiam que ela não era apenas uma funcionária. "Está tensa", Zayed murmurou em seu ouvido, durante uma pausa entre apresentações. "Relaxe, ninguém aqui vai machucá-la." "Não é isso que me preocupa." "O que então?" Ela o encarou diretamente. "A forma como me olham, como se fosse sua propriedade." O sorriso dele foi lento, perigoso. "E são muito perceptivos." A frieza da resposta a gelou. Antes que pudesse replicar, a música mudou para algo mais suave.
mais íntimo. Dance comigo. Não foi um pedido. Zayed a conduziu até o centro do salão, onde outras poucas pessoas se moviam no ritmo hipnótico da música árabe. Suas mãos encontraram a cintura dela com familiaridade que não deveria existir, puxando-a para mais perto do que o profissionalismo permitia. Você está linda esta noite, ele sussurrou, a respiração quente contra seu pescoço. Zayed, diga-me, Camila. Sua mão subiu pelas costas dela, dedos traçando a coluna através da seda. O que sente quando dança comigo? Confusão. Apenas confusão? Os olhos escuros a hipnotizaram. Este homem era perigoso de todas as formas possíveis, financeiramente, politicamente e especialmente para seu equilíbrio emocional. Medo, admitiu em voz baixa. Medo de quê? De você. Não de mim, ele corrigiu, girando-a elegantemente. Medo do que sente por mim. A música parou, mas eles continuaram parados no centro do salão, ignorando os olhares curiosos dos convidados. Não sinto nada por você além de... Ela procurou palavras seguras. Respeito profissional. O riso grave ecoou pelo peito dele. Mentirosa. Antes que pudesse protestar, ele a conduziu para fora do salão, através de portas francesas que davam para um terraço privativo. A noite do deserto os envolveu. Ar morno carregando o perfume de jasmins e a promessa de tempestades distantes. Estavam sozinhos. Chega de jogos, Camila. Zayed se posicionou entre ela e a porta, não de forma ameaçadora, mas definitiva. Chega de fingir que não sente a eletricidade entre nós. Qualquer eletricidade que você imagine é produto da sua fantasia. É mesmo? Ele se aproximou cada passo calculado. Então por que suas mãos tremem quando estou por perto? Por que sua respiração acelera quando falo seu nome? Por que seus olhos me procuram em cada sala que entro? Porque tenho medo. Tem medo ou tem tesão? A vulgaridade elegante da pergunta a chocou e excitou simultaneamente. Você é um egomaníaco. Sou um homem que reconhece desejo quando vê. Parou a poucos centímetros dela. E você me deseja tanto quanto eu a desejo. Você me sequestrou. Eu a trouxe para casa. Sua casa, não minha. Ainda não. O sorriso que brotou foi devastador. Mas será. O quê? Zayed recuou ligeiramente, as mãos cruzadas atrás das costas, assumindo uma postura quase formal, que contrastava com a intensidade de seus olhos. Camila Santos, quero que seja minha esposa. O mundo parou. O ar, o tempo, o próprio batimento cardíaco, tudo congelou por um instante eterno. Você... O quê? Não vim aqui apenas para uma funcionária. Vim aqui para a mulher que passará o resto da vida ao meu lado. Você está louco. Estou apaixonado. A palavra ricocheteou pelo terraço como um tiro. Não! Você está obcecado. Há diferença. Você não entende. Ele se aproximou novamente, a voz baixando para um tom quase hipnótico. Eu não sei viver sem ter o que desejo. E desde o momento em que a vi, soube que a desejaria para sempre. Desejo não é amor. Não? Os dedos dele roçaram levemente em seu braço, enviando arrepios incontroláveis pela pele. Então me explique por que acordo pensando em você. Por que passo o dia inventando desculpas para vê-la? Por que durmo imaginando como seria segurá-la todas as noites? A honestidade crua na voz o tornou ainda mais perigoso. Isso é obsessão doentia. É amor desesperado. É prisão. É proteção. A máscara de controle escorregou por um segundo, revelando algo selvagem por baixo. Você acha que não sei que tipo de homens existem lá fora? Homens que a veriam apenas como diversão temporária, que a usariam e descartariam quando se cansassem? E você é diferente? Eu jamais me cansarei de você. A certeza absoluta na voz dele era aterrorizante e sedutora ao mesmo tempo. Zayed,
Eu não amo você. Ainda não, ele concordou sem se abalar. Mas amará. Você não pode forçar amor. Não vou forçar nada. O sorriso retornou, confiante e predatório. Vou conquistar. E se eu recusar? Não vai recusar. Posso voltar para o Brasil amanhã. Pode tentar. A ameaça velada fez seu sangue gelar. Você me impediria. Eu faria qualquer coisa para mantê-la aqui. Qualquer coisa. Qualquer coisa. O silêncio se estendeu entre eles, carregado de promessas sombrias e desejos inconfessáveis. Ao longe, a música da festa continuava, mas ali no terraço, apenas a respiração deles quebrava o silêncio. Você tem 6 meses para me conhecer de verdade, Zayed disse finalmente. 6 meses para descobrir que posso ser o melhor homem da sua vida. E se ao final desses 6 meses eu ainda quiser ir embora, os olhos dele se endureceram como obsidiana. Então descobriremos juntos como é difícil deixar alguém que se ama verdadeiramente. A promessa soou tanto como declaração de amor, quanto como ameaça de morte. E pela primeira vez, Camila se perguntou se seu maior perigo não era escapar de Zayed, mas descobrir que não queria escapar. 5 dias se passaram desde a confissão no terraço, e Camila sentia-se como se vivesse em um furacão emocional. Zayed não havia mencionado novamente o pedido de casamento, mas sua presença se tornara ainda mais constante, mais intensa. Aparecia na biblioteca com frequência dobrada, trazia-lhe presentes que variavam de livros raros a joias antigas, e a observava com uma intensidade que a fazia questionar cada batimento do próprio coração. Naquela manhã de quinta-feira, enquanto traduzia um contrato particularmente complexo sobre importação de petróleo, Amira irrompeu na biblioteca com uma expressão que jamais vira antes, pânico puro estampado no rosto normalmente sereno. Senhorita Santos, precisa vir comigo imediatamente. O que aconteceu? Agora! A urgência na voz fez Camila abandonar os papéis e seguir Amira pelos corredores em passo acelerado. Foram levadas diretamente ao escritório privativo de Zayed, um santuário que ela nunca havia visto antes. Paredes forradas de madeira escura, mapas antigos emoldurados, uma mesa de comando que parecia dirigir impérios. O ar estava carregado de tensão. Homens de terno conversavam em árabe rápido demais para ela acompanhar, e telefones tocavam incessantemente. Zayed estava no centro de tudo, trajando roupas militares que ela não sabia que possuía, falando em um aparelho de comunicação com autoridade que cortava o ambiente como uma navalha. Quando a viu entrar, seus olhos se fixaram nela com alívio visível, mas também com algo mais sombrio. Camila. Ele se aproximou, as mãos encontrando os ombros dela em um gesto protetor que enviou ondas de calor conflitantes através de seu corpo. Preciso que mantenha a calma e me ouça com atenção. O que está acontecendo? Há uma situação delicada. Zayed olhou por cima do ombro dela para os homens no escritório. Saiam, todos. O escritório se esvaziou em segundos, deixando-os sozinhos em meio ao caos silencioso de papéis espalhados e luzes vermelhas piscando nos equipamentos de comunicação. Um grupo rival está tentando me atingir através de você. As palavras atingiram como socos. Como assim? Al-Zahiri, uma família que compete comigo há décadas por contratos de petróleo e influência política. Zayed caminhou até a janela, observando os jardins, onde agora ela percebia movimentação incomum de guardas. Eles descobriram sua importância para mim. Importância. A palavra carregou peso que ela não pedira para carregar. Que tipo de ameaça? Zayed se virou, o maxilar tenso. Sequestro! O mundo pareceu inclinar. Você tem certeza? Interceptamos comunicações. Eles pretendem usá-la como moeda de troca. Seus olhos se endureceram. Jamais permitirei que isso aconteça.
Camila sentiu as pernas falharem e se apoiou na mesa de comando. Isso é culpa minha? Por estar aqui? Não. Zayed se moveu rapidamente, envolvendo-a em um abraço que era parte conforto, parte possessão. É culpa minha por deixar transparecer o quanto significa para mim. O quanto significa. Cada palavra dele aprofundava o abismo emocional em que se encontrava. O que vamos fazer? Vamos? Não! Ele se afastou ligeiramente, segurando o rosto dela entre as mãos. Você não fará nada além de ficar segura. Eu cuidarei de tudo. Como? Triplicando sua segurança pessoal. A partir de agora, não sairá dos seus aposentos sem escolta armada. A realidade a atingiu como um tapa. Você está me prendendo ainda mais. Estou te protegendo. Qual a diferença? Os olhos de Zayed brilharam com frustração e algo mais profundo. A diferença é que eu morreria antes de deixar alguém machucá-la. A sinceridade brutal na voz o tornou simultaneamente mais atraente e mais aterrorizante. Zayed, eu nunca pedi por essa proteção. E eu nunca pedi para me apaixonar por você. Mas aqui estamos. Antes que pudesse responder, um dos telefones tocou estridentemente. Zayed atendeu. Falou em árabe rápido, desligou com expressão sombria. Precisamos movê-la para os aposentos do andar superior, mais seguros. E por quanto tempo? Pelo tempo que for necessário. 2 horas depois, Camila se encontrava em uma suíte ainda mais luxuosa, mas indubitavelmente mais isolada. Janelas menores, apenas uma saída, e guardas posicionados discretamente, mas visivelmente no corredor externo. Leila havia sido substituída por 2 mulheres mais velhas, mais sérias, que claramente tinham treinamento militar disfarçado de serviço doméstico. O dia passou em lentidão torturante. Ela tentou ler, mas as palavras dançavam sem sentido nas páginas. Tentou traduzir alguns documentos que trouxeram, mas sua concentração estava fragmentada. A cada ruído no corredor, a cada voz distante, seu coração disparava. À noite, quando jantava sozinha, uma refeição que não conseguia saborear, passos familiares ecoaram no corredor. Zayed entrou sem bater, trajando roupas casuais, mas com expressão tensa. Como se sente? Como uma prisioneira de guerra. Ele suspirou, aproximando-se da mesa onde ela mal tocara a comida. Sei que é difícil, mas é temporário. Você disse isso sobre meu contrato original. O golpe atingiu o alvo. Zayed se sentou à frente dela, os olhos cansados, mas ainda intensos. Camila, precisa entender algo sobre meu mundo. Aqui, demonstrar fraqueza é convite à destruição. E você se tornou minha maior fraqueza. Então me deixe ir embora. Problema resolvido. Impossível. Por quê? Porque agora eles sabem que você existe. Mesmo se voltasse para o Brasil, continuaria sendo um alvo. O horror da implicação a atingiu. Você está dizendo que nunca mais estarei segura? Estou dizendo que a única forma de garantir sua segurança é mantê-la sob minha proteção. A lógica perversa se fechava como uma armadilha perfeitamente construída. Isso é conveniente demais para você. Zayed se inclinou para a frente, pegando a mão dela antes que pudesse recuar. Acha que isso é conveniente para mim? Acha que gosto de saber que sua vida está em perigo por minha causa? A angústia genuína na voz dele a desarmou. Então por que não me deixou em paz desde o início? Por quê? Ele hesitou por primeira vez, parecendo vulnerável. Porque passei os últimos 10 anos construindo um império, acumulando poder, conquistando tudo o que quis, mas nunca senti que realmente vivia até vê-la. Isso não é amor, Zayed, é obsessão. Talvez, mas é a única forma de amar que conheço. O silêncio se estendeu entre eles, pesado de significados não ditos. Então, como se uma decisão tivesse sido tomada, Zayed se levantou.
Há algo que precisa ver. O quê? Venha comigo. Ela hesitou, mas a curiosidade venceu a prudência. Seguiu-o por corredores que não conhecia, subindo escadas de mármore até chegarem a uma porta que ele abriu com uma chave pessoal. Do outro lado, havia um escritório menor, mais íntimo. Mas o que chamou sua atenção foram as paredes, cobertas de fotos, fotos dela. Camila se aproximou devagar, o coração batendo descompassado. Havia imagens de seus tempos de faculdade, formatura, trabalhando como garçom, caminhando pelas ruas de São Paulo, dezenas delas organizadas cronologicamente como uma linha do tempo de sua vida. Por quanto tempo você me observou? 8 meses. A frieza na resposta a gelou. Você me perseguiu. Eu me certifiquei de que era a pessoa certa. Para quê? Para ser minha esposa. Camila se virou para encará-lo, a raiva superando o medo. Você planejou tudo isso, o emprego, o contrato, me trazer para cá. Sim. Por quê? Zayed caminhou até uma das fotos, ela rindo com o irmão em uma festa de aniversário. Porque nesta foto percebi que você amava genuinamente. Nesta, apontou para outra, onde ela ajudava uma senhora idosa com compras. Vi que tinha compaixão. E nesta, uma imagem dela estudando na biblioteca da faculdade, reconheci a determinação. Você me estudou como um experimento científico. Eu procurei pela mulher que completaria minha vida. E decidiu que eu não tinha escolha na questão. Decidi que faria qualquer coisa para tê-la. A honestidade brutal era simultaneamente aterrorizante e sedutora. Isso é doentio. É amor desesperado. É crime. É determinação. Camila caminhou pela sala, observando sua própria vida exposta nas paredes como um museu de obsessão. Como posso confiar em alguém que me manipulou desde o início? Porque tudo que fiz foi para trazê-la para casa. Sua casa. Nossa casa, corrigiu firmemente. E porque mesmo sabendo de tudo isso, parte de você está começando a se importar comigo. Você está delirando. Estou observando. Ele se aproximou novamente, sempre mantendo distância respeitosa, mas com presença que preenchia o ambiente. Vejo como me olha quando pensa que não percebo. Vejo como sua respiração muda quando estou próximo. Isso é medo, é atração, é terror, é desejo. A batalha de palavras os deixou frente a frente, respirações aceleradas, a tensão elétrica quase visível entre eles. Não confunda minha prisão com indiferença, Zayed disse, a voz baixa e intensa. Eu morreria por você. Você me sequestraria novamente por mim. Se necessário, sim. A honestidade crua o tornou mais perigoso que qualquer mentira. Você é impossível. Sou apaixonado. São a mesma coisa. Não para mim. Camila encostou na parede, exausta pela intensidade emocional. O que você quer de mim, Zayed? Quero que pare de lutar contra o inevitável. Que inevitável? Que pertencemos um ao outro. Eu não pertenço a ninguém. Os olhos dele brilharam com algo predatório. Ainda não se convenceu disso. E pela primeira vez, olhando para as fotos de sua vida espalhadas nas paredes, para este homem que a estudara por meses antes de arquitetar seu sequestro elegante, Camila se perguntou se sua indignação era tão pura quanto gostaria de acreditar. Porque por mais aterrorizante que fosse admitir, parte dela estava começando a entender por que ele havia se dado a tanto trabalho para tê-la. E essa realização era mais perigosa que qualquer ameaça externa. A chuva rara que caía sobre o deserto naquela noite de domingo criava uma sinfonia melancólica contra as janelas da suíte onde Camila permanecia há uma semana.
O som hipnótico das gotas no vidro misturava-se com o aroma de petricor que penetrava pelas frestas, trazendo uma nostalgia inexplicável de tardes chuvosas em São Paulo, quando ainda acreditava que sua vida seguiria um curso previsível. Eram quase 11 da noite, quando passos hesitantes ecoaram no corredor. Diferentes dos passos firmes e decididos que ela havia aprendido a reconhecer como sendo de Zayed. Estes eram menores, mais leves. Uma batida suave na porta a fez erguer os olhos do livro que fingia ler. Entre. A porta se abriu revelando não Zayed, mas uma criança. Um menino de talvez 8 anos, cabelos escuros ondulados, olhos grandes que ela reconheceu imediatamente. Eram idênticos aos de Zayed, mas sem a dureza adulta. Trajava um pijama de seda azul marinho e carregava um ursinho de pelúcia gasto pelo tempo. Camila ficou sem palavras. Desculpe incomodar, senhora. O menino falou em inglês perfeito, mas com sotaque árabe encantador. Eu sou Khalil. Oi, Khalil. Camila fechou o livro, o coração acelerando com perguntas que não sabia se deveria fazer. Você está perdido? Não, senhora. Eu escutei que havia uma senhora bonita nos aposentos especiais e quis conhecê-la. Aposentos especiais. Até uma criança sabia que sua situação era diferente. Bem, é um prazer conhecê-lo. Ela sorriu genuinamente pela primeira vez em semanas. Mas não deveria estar dormindo a esta hora. Khalil baixou os olhos, abraçando o ursinho com mais força. Não consigo dormir quando chove. Me faz lembrar da mamãe. O peito de Camila se apertou. Mãe no passado. Quer se sentar? Ela gesticulou para a poltrona ao lado da sua. Podemos conversar um pouco. Os olhos do menino se iluminaram. Ele correu até a poltrona, subindo com a graciosidade natural das crianças. Você é a senhora que trabalha para o papai? Papai. Zayed tinha um filho. Sim, trabalho para seu pai. Ele gosta muito de você. Como sabe disso? Porque ele sorri diferente quando fala sobre você. E o papai nunca sorri diferente. A inocência da observação a atingiu de forma inesperada. Seu pai fala sobre mim todo dia. Khalil balançou as perninhas que não alcançavam o chão. Ele disse que você é especial. Especial. A palavra ganhava novos significados na boca de uma criança. Khalil, onde está sua mãe? O rostinho se ensombreceu. Mamãe foi para o céu quando eu tinha 5 anos. O papai disse que ela virou estrela para cuidar de mim de longe. O coração de Camila se estilhaçou. Uma criança que perdeu a mãe aos 5 anos, criada por um pai que não sabia expressar amor de forma saudável. Sinto muito pela sua mamãe. Ela era muito bonita, igual a você. Tenho certeza de que era ainda mais bonita. O papai tem uma foto dela no escritório dele. Quer ver? Antes que pudesse responder, passos firmes ecoaram no corredor. Desta vez, ela reconheceu imediatamente. Khalil, a voz de Zayed soou do lado de fora da porta. Filho, onde você está? O menino pulou da poltrona correndo para a porta. Aqui, papai. Estou conversando com a senhora bonita. A porta se abriu completamente, revelando Zayed em roupas casuais. Calça de linho bege e camisa branca entreaberta, com expressão que misturava alívio e preocupação. Quando seus olhos encontraram os de Camila, algo mais suave passou por eles. Khalil não pode sair dos seus aposentos sem avisar. Estava preocupado. Desculpe, papai, mas eu queria conhecer ela. Zayed se aproximou, colocando a mão no ombro do filho com gentileza que Camila nunca havia presenciado. Entendo, mas precisamos respeitar a privacidade das pessoas. Não há problema, Camila interveio. Ele é muito educado. Sim, ele é. O orgulho na voz de Zayed era inegável. Khalil, agradeça à senhorita Camila pela conversa e vá para seu quarto. Amanhã tem aulas cedo. Posso voltar a visitá-la?
A pergunta inocente criou um momento de tensão. Camila olhou para Zayed, não sabendo o que responder. Se ela permitir, Zayed disse finalmente, e se você se comportar bem nas aulas? Prometo. Khalil correu até Camila, abraçando sua perna rapidamente. Obrigado por conversar comigo. Foi a melhor conversa que tive em semanas. A espontaneidade do abraço a comoveu profundamente. Para mim também, Khalil. O menino saiu correndo, deixando um rastro de energia infantil no ar. Zayed permaneceu na porta, observando-a com expressão indecisa. Posso entrar? É seu palácio. Mas são seus aposentos. A cortesia inesperada a surpreendeu. Entre! Zayed fechou a porta atrás de si, mas permaneceu próximo à entrada, como se respeitasse seu espaço pessoal. Sinto muito. Ele escapou da babá. Não precisa se desculpar. Ele é adorável. É. O sorriso que brotou foi completamente diferente dos anteriores. Paternal, orgulhoso, vulnerável. É a luz da minha vida. Por que nunca mencionou que tinha um filho? Zayed caminhou até a janela, observando a chuva que ainda caía. Porque protejo Khalil de tudo relacionado aos meus negócios, inclusive de você. Eu representava um perigo para ele? Não você, mas a situação que criamos. A honestidade o fez parecer mais humano. Como ela morreu? Zayed ficou imóvel por um longo momento. Câncer. Lutou por 2 anos. Vocês se amavam? Foi um casamento arranjado. Ele se virou para encará-la. Mas sim, aprendemos a nos amar. Ela era gentil, paciente, tudo que eu não sou. E Khalil é minha tentativa de ser melhor do que sou. A vulnerabilidade na confissão a desarmou completamente. Você é um bom pai. Sou? Ele riu sem humor. Um bom pai não arriscaria traumatizar o filho, trazendo uma mulher para casa contra a vontade dela. Então por que fez isso? Zayed se aproximou lentamente, parando ao lado da poltrona onde ela se sentava. Porque Khalil precisa de uma mãe. E eu preciso de você. Zayed, não. Ele interrompeu suavemente. Deixe-me terminar. Desde que Amira morreu, tenho sido pai e mãe para Khalil. Mas ele está crescendo, fazendo perguntas que não sei responder, precisando de uma perspectiva feminina que não posso oferecer. Existem mulheres dispostas que não precisariam ser sequestradas. Existem mulheres interessadas no meu poder e dinheiro, não em construir uma família genuína. E você acha que eu construiria? Acho que você já começou. Camila franziu a testa. O quê? A forma como olhou para Khalil, a paciência que demonstrou, o carinho instantâneo. Zayed se ajoelhou ao lado da poltrona, ficando na altura dos olhos dela. Você sentiu o mesmo que eu senti quando o vi pela primeira vez. O que você sentiu? Amor protetor. A verdade a atingiu como um soco. Ela havia sentido exatamente isso. Uma conversa de 10 minutos não significa nada. Significa tudo. As mãos dele se moveram como se quisesse tocá-la, mas pararam no ar. Camila, eu fui criado para não demonstrar fraqueza, para não confiar em ninguém, para não depender emocionalmente de outras pessoas. E você e Khalil são minhas 2 únicas fraquezas. O silêncio se estendeu entre eles, preenchido apenas pelo som da chuva. Por que está me contando isso? Porque talvez você entenda que não sou apenas o homem que a trouxe para cá contra sua vontade. Sou também um pai tentando dar ao filho a família que ele merece, usando chantagem emocional, usando a verdade. Camila estudou o rosto dele. Sem a máscara de poder, sem a autoridade imperial, Zayed parecia humano, vulnerável. Um homem que perdera a esposa e tentava criar o filho sozinho em um mundo onde demonstrar fraqueza era perigoso. Khalil sabe sobre nossa situação? Ele sabe que você trabalha para mim, nada mais. E se eu for embora?
Então ele perguntará onde você foi, e terei que explicar que nem todas as pessoas que gostamos ficam conosco para sempre. A crueldade sutil da resposta a atingiu. Você está usando seu próprio filho para me manipular. Estou dividindo com você a realidade da minha vida. É a mesma coisa. Não é. Zayed se levantou, caminhando novamente até a janela. Se fosse manipulação, eu teria apresentado Khalil desde o primeiro dia. Em vez disso, mantive-o longe de você justamente para protegê-lo de uma situação que sabia ser complicada. Então por que me conta agora? Porque você conheceu Khalil por acaso e porque vi como reagiu a ele. Como reagi? Com amor natural. As palavras ficaram suspensas no ar como uma confissão não solicitada. Eu queria odiá-lo, Camila murmurou mais para si mesma. Queria? Quero. Ela o corrigiu rapidamente, mas sem convicção. Mas está começando a entender minha dor. Sua dor não justifica seu comportamento. Não justifica, mas explica. Zayed voltou para perto dela, desta vez se sentando na poltrona adjacente. Camila, não estou pedindo para me perdoar imediatamente. Estou pedindo para me conhecer completamente antes de me julgar definitivamente. E se depois de conhecê-lo eu ainda quiser partir? Os olhos dele se endureceram momentaneamente, mas depois se suavizaram. Então terei que aceitar que Khalil e eu não fomos suficientes para conquistar seu coração. A vulnerabilidade na resposta a chocou. Você deixaria eu ir embora? Se realmente fosse o que você quisesse após me conhecer por completo, sim. Promete? Zayed hesitou, uma batalha interna visível em seus traços. Prometo tentar. Não era a garantia que ela queria, mas era mais honestidade do que esperava. Zayed? Sim. Khalil parece uma criança maravilhosa. É, apesar de mim. Não apesar de você, por sua causa. O sorriso que brotou foi o primeiro genuinamente feliz que ela via nele. Obrigado por dizer isso. É a verdade. Camila? Sim. Obrigado por ser gentil com ele. Não precisa agradecer por isso. Preciso. Porque sei que poderia ter usado a situação dele contra mim. Nunca faria isso. Eu sei. E é por isso que me apaixonei por você. A confissão simples e direta a atingiu de forma diferente das anteriores. Menos desesperada, mais real. E pela primeira vez, Camila se perguntou se sua resistência estava baseada em princípios ou apenas em medo de admitir que talvez também estivesse começando a se importar com aquele homem impossível e sua criança adorável. Um homem que tinha poder para destruir países, mas que se ajoelhava ao lado de uma poltrona para falar sobre o filho com a voz embargada de amor paternal. Um homem que talvez não fosse o monstro que ela queria que fosse. O calendário de mármore na parede da biblioteca marcava 15 de setembro, exatos 6 meses desde que Camila pisara no aeroporto de Abu Dhabi carregando uma mala pequena e sonhos de independência financeira. Agora, sentada na escrivaninha de ébano, onde havia traduzido centenas de contratos, ela fitava o documento que mudaria sua vida para sempre. O contrato original. Finalizado. Nas últimas semanas, desde o encontro com Khalil, sua rotina havia ganhado uma nova dinâmica. O menino visitava-a diariamente após as aulas, trazendo desenhos que fazia dela, contando histórias sobre suas travessuras, pedindo conselhos sobre lições de casa. E Camila se descobrira aguardando ansiosamente por essas visitas, sua parte maternal despertando de formas que não sabia existir. Zayed também mudara, menos autoritário, mais cortejador. Trazia-lhe livros de autores brasileiros que mandava importar especialmente. Jantava com ela e Khalil 2 vezes por semana. Contava histórias sobre sua própria infância no deserto. Mas sempre mantinha uma distância respeitosa, nunca pressionando, apenas
existindo em sua vida como uma presença constante e crescentemente confortável, perigosamente confortável. Senhorita Santos, Amira entrou na biblioteca carregando uma bandeja com chá de menta e um envelope lacrado. O sheik pediu que entregasse isto pessoalmente. Camila reconheceu o papel caro, a caligrafia elegante. Abriu o envelope com dedos que tremiam ligeiramente. Camila, seu contrato se encerra hoje. Às 20 horas, estarei no Jardim das Rosas para nossa conversa final. Independente de sua decisão, saiba que estes 6 meses foram os mais significativos da minha vida. Com admiração, Zayed. Admiração. Não amor desesperado, não obsessão. Admiração. Olhou para o relógio. 18h30. 1h30 para tomar a decisão mais importante de sua vida. Caminhou até a janela, observando os jardins onde havia aprendido a encontrar paz nos últimos meses. O Jardim das Rosas ficava no extremo leste, um local íntimo cercado por muros baixos de pedra e protegido por árvores centenárias. Era lá que Zayed costumava meditar nas manhãs, e onde ela o havia flagrado algumas vezes brincando de esconde-esconde com Khalil. Amira? Sim, senhorita. Se eu escolhesse partir hoje, isso seria realmente possível? A mulher mais velha hesitou, depois assentiu lentamente. O sheik deu ordens expressas. Se for sua decisão, um jato particular a levará de volta ao Brasil ainda esta noite. E se eu escolhesse ficar? Então creio que seria a mulher mais feliz do Emirado. Por quê? Porque seria amada de uma forma que poucas mulheres experimentam na vida. As palavras ficaram ecoando no ar enquanto Amira se retirava. Camila voltou à escrivaninha, pegou uma folha de papel em branco e começou a escrever. Não uma carta, mas uma lista. Razões para partir. Liberdade total para ir e vir. Reencontro com a família. Vida sem o peso de escolhas impostas. Retorno à independência que sempre valoriza. Razões para ficar. Khalil precisa de uma figura materna. Zayed, apesar de tudo, demonstra amor genuíno. Vida de luxo e proteção. Possibilidade de construir algo real com eles. Parou de escrever. Releu as listas. E percebeu que estava listando razões práticas para uma decisão que seria tomada com o coração. Às 19h30, tomou um banho demorado na banheira de mármore, deixando o aroma de jasmim envolver sua pele. Escolheu um vestido simples, azul marinho, o mesmo tom que usara no primeiro encontro com Zayed. Não por nostalgia, mas por honestidade. Queria que ele a visse como era, não como uma versão idealizada. Desceu ao Jardim das Rosas quando o sol se punha, tingindo o céu de tons alaranjados que se refletiam nas pétalas aveludadas. Zayed já estava lá, sentado em um banco de pedra, trajando roupas casuais brancas que contrastavam com sua pele bronzeada. Não parecia o sheik poderoso que conhecera. Parecia apenas um homem aguardando uma resposta que mudaria sua vida. Camila. Ele se levantou ao vê-la, mas não se aproximou. Zayed. Obrigado por vir. Como se eu tivesse escolha. Ele sorriu tristemente. Sempre teve escolha, mesmo quando parecia que não. Tinha. O contrato que assinou tinha cláusulas de rescisão que deliberadamente não foram explicadas. Você poderia ter partido a qualquer momento nos primeiros 3 meses. A revelação a chocou. Por que não me disse? Porque queria tempo para provar que merecia sua permanência voluntária. Permanência voluntária. As palavras carregaram um peso imenso. Camila se aproximou, sentando-se no banco ao lado dele, mantendo distância respeitosa. Os últimos 6 meses foram... Ela procurou palavras adequadas. Complexos. Foram injustos para você. Foram. E ainda assim, você está aqui. Estou. O silêncio se estendeu entre eles, preenchido pelos sons noturnos do jardim.
Grilos cantando, folhas sussurrando na brisa suave, água correndo na fonte distante. Zayed, preciso que seja completamente honesto comigo. Sempre fui. Não, você foi seletivamente honesto. Ela se virou para encará-lo diretamente. Se eu escolher ficar, o que exatamente isso significa? Significa que se tornará minha esposa, em todas as formas que isso implica. E se eu quiser viajar, ver minha família? Viajaremos juntos. Sua família será minha família. E se eu quiser trabalhar, ter minha própria carreira? Temos empresas em 16 países. Você poderia dirigir qualquer departamento que desejasse. E se eu quiser ter filhos próprios? Os olhos dele se aqueceram. Khalil adoraria ter irmãos. E se eu não quiser ter filhos? Então Khalil seria suficiente. E se eu mudar de ideia sobre nós? A pergunta doeu visivelmente. Então tentaria conquistá-la novamente, todos os dias, se necessário. E se isso não funcionasse? Zayed ficou em silêncio por um longo momento. Então teria que aceitar que o amor às vezes não é suficiente. A vulnerabilidade na resposta a desarmuou. Você realmente me deixaria ir? Se fosse genuinamente o que você quisesse, sim. Mesmo sabendo que poderia nunca mais me ver? Mesmo sabendo disso? Camila estudou o rosto dele, procurando sinais de mentira, de manipulação. Encontrou apenas resignação dolorosa. Por que essa mudança? Porque Khalil me fez perceber algo. O quê? Que amor verdadeiro significa querer a felicidade da pessoa amada, mesmo que essa felicidade não inclua você. As palavras a atingiram com força inesperada. E se eu escolher partir? Então, explicarei a Khalil que às vezes as pessoas que amamos precisam seguir caminhos diferentes e tentarei ser grato pelos 6 meses em que tive você em minha vida. Você ficaria bem? Zayed riu sem humor. Não, mas sobreviveria. Como sobrevivi à morte de Amira. E Khalil? Khalil entenderia. Crianças são mais resilientes que imaginamos. Camila se levantou, caminhando até as roseiras que exalavam perfume doce na brisa noturna. Zayed permaneceu no banco, observando-a, mas não pressionando. Nos últimos meses, ela disse sem se virar, aprendi coisas sobre mim mesma que não sabia. Como o quê? Que tenho instintos maternais profundos, que posso encontrar paz em lugares inesperados, que luxo não é necessariamente prisão. E que você não é o monstro que queria que fosse. Sou apenas um homem falível que se apaixonou da forma errada. Camila se virou para encará-lo. Da forma errada? Deveria tê-la conhecido naturalmente, cortejado adequadamente, pedido sua mão como um cavalheiro. Por que não fez isso? Porque temia que recusasse antes de me conhecer realmente. E se eu tivesse aceito? Então nada disso teria sido necessário. Mas aconteceu. Não podemos mudar isso. Não podemos. Camila voltou ao banco, desta vez sentando-se mais próxima. Zayed, se eu escolher ficar, seria por livre e espontânea vontade. Completamente. Sem contratos restritivos, sem guardas me vigiando, sem cartões que limitam meu acesso. Você seria minha esposa, não minha prisioneira. E se nossa união não funcionar? Então seremos adultos civilizados que tentaram e falharam. Mesmo com Khalil envolvido? Especialmente com Khalil envolvido. Ele não pode crescer vendo um casamento infeliz. A maturidade da resposta a surpreendeu. Você mudou muito nestes 6 meses. Você me mudou. Como? Me ensinou que controle não é amor, que proteção não justifica prisão, que respeito é mais atrativo que poder. Camila respirou fundo, sentindo o peso da decisão. Preciso de mais alguns minutos. Quanto tempo precisar? Ela se levantou novamente, caminhando pelo jardim,
processando 6 meses de emoções conflitantes. Pensou na família no Brasil, que já estava financeiramente estável, graças ao dinheiro que enviara. Pensou na liberdade que sempre valorizara, mas que havia aprendido que podia existir de diferentes formas. Pensou em Khalil, com seus desenhos infantis e abraços espontâneos. Pensou em Zayed, não como o homem que a trouxera contra sua vontade, mas como o homem que se ajoelhara para falar sobre o filho, que importara livros brasileiros para ela, que prometia deixá-la partir se fosse seu desejo, e pensou em si mesma, na mulher que se tornara naqueles meses, mais forte, mais complexa, mais completa. Voltou ao banco onde Zayed aguardava, o coração batendo descompassado. Tomei minha decisão. Ele se enrijeceu, preparando-se para qualquer resposta. Sim. Camila olhou diretamente nos olhos escuros que a haviam hipnotizado desde o primeiro encontro. Você é livre, mas espero que sua liberdade traga você de volta para mim. As palavras ecoaram pelo jardim, carregando toda a vulnerabilidade e esperança que um coração humano podia conter. E pela primeira vez em 6 meses, Camila compreendeu que havia escolhas que transcendiam lógica ou prudência. Havia escolhas que se faziam com a alma inteira, assumindo todos os riscos, apostando tudo em uma possibilidade frágil e preciosa. A possibilidade de um amor verdadeiro nascido das cinzas de um início impossível. 3 meses se passaram desde aquela noite no Jardim das Rosas, quando Camila proferiu as palavras que mudaram tudo. 3 meses desde que escolheu embarcar no primeiro voo para São Paulo, carregando apenas uma mala pequena e um coração partido em pedaços que nem ela sabia como juntar novamente. O apartamento em São Bernardo do Campo estava exatamente como deixara, pequeno, apertado, com o mesmo cheiro de umidade e café requentado. Mas agora parecia ainda menor, sufocante de uma forma que jamais experimentara antes. As paredes estreitas a aprisionavam mais que qualquer palácio dourado algum dia fizera. Camila, querida, você tem certeza de que está bem? A mãe perguntou pela 100ª vez, naquele sábado de dezembro, observando-a mexer distraidamente na comida que não conseguia saborear. Estou bem, mãe. Não está. Desde que voltou, parece que deixou parte de si lá naquele país. A observação acertou em cheio. Porque era exatamente isso. Havia deixado parte de si no deserto. A parte que aprendera a amar um menino de olhos escuros que desenhava seu rosto de memória. A parte que se acostumara com conversas inteligentes sobre literatura persa e política internacional. A parte que descobrira prazer em ser cortejada por um homem que movia montanhas para importar seus livros favoritos. O trabalho foi mais intenso que imaginava. Trabalho? O irmão ergueu os olhos do celular. Camila, você mal fala sobre o que fazia lá. E sempre que mencionamos aquele lugar, você fica com essa cara de quem perdeu algo importante. Perdeu. A palavra ecoou dolorosamente. Havia perdido Khalil, perguntando sobre lições de matemática, seus abraços espontâneos, suas gargalhadas cristalinas ecoando pelos corredores. Havia perdido Zayed, aparecendo na biblioteca com desculpas elaboradas, apenas para vê-la trabalhar. Seus olhos se aquecendo quando ela sorria, suas histórias sobre negociações que decidiam destinos de países. Havia perdido uma vida que, por mais que começasse de forma errada, havia se tornado real. Só preciso de tempo para me readaptar. Mas 3 meses depois, a readaptação não vinha. Em vez disso, vinha uma inquietação constante, uma sensação de que estava vivendo uma vida emprestada, de que sua verdadeira existência havia ficado do outro lado do mundo. O emprego como tradutora em uma empresa local era respeitável, bem remunerado pelos padrões brasileiros, mas monótono.
traduzia manuais técnicos e contratos simples, nada que exigisse a sofisticação intelectual que havia desenvolvido. Os colegas eram simpáticos, mas suas conversas sobre novelas e futebol a deixavam entediada. Os homens que tentavam flertear com ela pareciam insípidos, sem a complexidade magnética que aprendera a apreciar. Tudo parecia pequeno. Senhorita Santos. A recepcionista da empresa a chamou naquela segunda-feira chuvosa. Há uma entrega para você. Camila franziu a testa. Não esperava nada. O entregador carregava um buquê gigantesco, rosas brancas do deserto, impossíveis de encontrar no Brasil. Entre as pétalas sedosas, um cartão pequeno. Para a mulher que me ensinou que amor verdadeiro é deixar partir quem se ama, com saudades eternas. Z. As mãos tremeram segurando o cartão. Zayed. Depois de 3 meses de silêncio absoluto, ele enviava rosas. Não um pedido para voltar, não uma declaração desesperada, apenas saudades. Correu para o banheiro da empresa, trancou-se em uma cabine e chorou como não chorava desde a adolescência. Chorou pela confusão, pela saudade, pela certeza crescente de que havia cometido o maior erro de sua vida. Naquela noite, ligou para a única pessoa que poderia ajudá-la a processar o caos emocional. Doutor Helena, é Camila Santos, preciso marcar uma sessão urgente. A psicóloga que consultara esporadicamente durante a faculdade a recebeu no dia seguinte. Camila, você parece estar carregando um peso imenso. Quer me contar o que aconteceu nesses meses em que esteve fora? E pela primeira vez, Camila contou tudo. O emprego que era mentira, o sequestro elegante, o sheik obsessivo, a descoberta gradual de sentimentos que não queria ter, Khalil roubando seu coração, a escolha final de partir. Por que voltou? Doutora Helena perguntou depois de ouvir tudo. Porque era a coisa certa a fazer. Era? Ou era a coisa segura? A pergunta a desarmou. Não entendo. Camila, você me descreve um homem que sim, cometeu um erro terrível no início, mas que demonstrou crescimento genuíno, amor paternal profundo e, no final, respeitou sua escolha de partir. Me descreve uma criança que despertou instintos maternais que nem sabia ter. Me descreve uma vida que, apesar do início problemático, havia se tornado rica e significativa. Mas ele me sequestrou. Sim, e isso foi inaceitável. Mas a pergunta é, você puniu a ele ou puniu a si mesma ao partir? O silêncio se estendeu pesadamente. Você voltou porque era moralmente correto ou porque tinha medo de admitir que havia se apaixonado pelo seu sequestrador? Eu não. Não se apaixonou? Então por que chora todas as noites? Por que não consegue se interessar por outros homens? Por que está definhando aqui enquanto sua alma obviamente ficou lá? As perguntas atingiram como socos certeiros. É complicado. Amor sempre é complicado. A questão é, vale a pena a complicação? Camila saiu da sessão com mais perguntas que respostas. Mas uma certeza começou a se formar, cristalina e assustadora. Estava morrendo lentamente longe deles. Na semana seguinte, chegaram mais flores. Desta vez, jasmins. As flores que perfumavam o jardim onde havia tomado a decisão de partir. O cartão dizia simplesmente, Khalil pergunta por você todos os dias. 2 dias depois, um pacote. Livros brasileiros raros, edições que custavam fortunas. O cartão, para que nunca se esqueça de suas raízes, mesmo que escolha voar para longe delas. Na sexta-feira, uma foto. Khalil segurando um desenho novo. Ela, Zayed, e ele formando uma família de palitinhos coloridos. No verso, ele desenha você em todas as atividades escolares sobre família. Camila quebrou. Naquela noite, ligou para a mãe. Mãe, preciso te contar uma coisa. O que foi, querida? Eu me apaixonei. Por quem?
pelo homem para quem trabalhava e pelo filho dele. E onde está o problema? Ele não é uma pessoa simples, é poderoso, complicado, perigoso em muitos aspectos. Mas te ama? A pergunta simples acalou. Sim, ama. E você ama ele? Amo, amo os dois desesperadamente. Então qual é o problema? Tudo começou de forma errada. Ele me manipulou, me trouxe para lá sob pretensas falsas. E como terminou? Com ele me dando liberdade total para escolher. E você escolheu vir embora. Escolhi. Por quê? Porque achei que era o que devia fazer. E agora? Agora percebo que talvez tenha escolhido com o ego ferido, não com o coração. Filha, a voz da mãe se tornou suave, sábia. Às vezes, a vida nos dá oportunidades de felicidade em embalagens que não esperamos. A questão não é como a oportunidade chegou, mas o que fazemos com ela quando a reconhecemos. Mas, e se for tarde demais? Amor verdadeiro nunca é tarde demais. E naquela madrugada, Camila ficou acordada na varanda do apartamento minúsculo, observando a cidade cinzenta se estender até o horizonte, processando 3 meses de negação e medo. Tinha 26 anos, uma vida inteira pela frente. Podia passar essa vida se castigando por ter sentido o que não deveria ter sentido, ou podia ter coragem de admitir que o coração nem sempre escolhe o caminho mais simples. Podia ficar na segurança do conhecido e medíocre, ou podia apostar tudo em uma possibilidade extraordinária. Às 6 da manhã, tomou a decisão. Ligou para a empresa, pediu demissão. Ligou para a agência de viagens, comprou uma passagem só de ida para Abu Dhabi. Fez as malas, desta vez 2 malas grandes. Mãe, vou voltar para lá. Tem certeza? Pela primeira vez em 3 meses tenho certeza de alguma coisa. E se ele não te quiser mais? Então pelo menos saberei que tentei. E se quiser? Então construirei a família mais improvável e feliz do mundo. O voo de volta durou uma eternidade, 14 horas para processar 3 meses de erro, para se preparar para a possibilidade de rejeição, para aceitar que estava apostando tudo em um amor que começou de forma terrível, mas que se transformou em algo real. O aeroporto de Abu Dhabi não mudara, mas ela sim. Não havia ninguém esperando por ela. Não havia limusine preta com vidros escuros. Pegou um táxi comum, deu o endereço que decorara e seguiu em direção ao palácio onde havia deixado seu coração. Os portões monumentais se abriram quando o segurança a reconheceu. O jardim estava mais florido. As fontes cantavam a mesma música cristalina. Os muros dourados brilhavam sob o sol poente. Desceu do táxi na entrada principal, o coração batendo descompassado. Amira apareceu na porta, os olhos se arregalando em choque. Senhorita Santos? Oi, Amira. Vim ver se ainda há lugar para mim aqui. O Sheik está no escritório e Khalil... Camila? A voz infantil ecoou pelo hall. Camila! Um menino de cabelos escuros correu escada abaixo como um furacão, atirando-se em seus braços com força que quase a derrubou. Você voltou! Você voltou! Papai, ela voltou! Passos firmes ecoaram pelo corredor. E então ele apareceu. Zayed parou no topo da escada, trajando roupas casuais, o cabelo ligeiramente despenteado, os olhos se fixando nela como se ela fosse uma miragem. Camila? Oi. Ele desceu lentamente. Khalil ainda grudado nela, a expressão passando por choque, esperança, medo de acreditar. Você voltou. Voltei. Por quê? Camila respirou fundo, segurando Khalil contra o peito, olhando diretamente nos olhos escuros que a haviam perseguido por 3 meses. Porque descobri que liberdade, sem você, não é liberdade, é exílio. E por que estou aqui? Porque quero, não porque preciso. O sorriso que brotou no rosto de Zayed foi como o nascer do sol no deserto, lento, devastador, transformador. Bem-vinda ao lar. Lar. Finalmente a palavra soou verdadeira.
Camila havia aprendido que amor não sempre chega da forma que esperamos. Às vezes chega disfarçado de prisão, às vezes escondido atrás de métodos questionáveis, às vezes embrulhado em circunstâncias impossíveis. Mas quando é real, quando é verdadeiro, encontra uma forma de florescer. E ela havia escolhido deixar o amor florescer.